Bom, vamos lá. Agora nós vamos fazer exercícios do tipo. Na verdade, existem dois tipos de exercícios que são muito comuns. Um deles, o enunciado te fala algumas coisas que te induz a ver que é uma função exponencial, e você tem que descobrir qual que é essa função exponencial a partir das informações passadas no enunciado. O outro tipo de exercício é ele te dá uma função exponencial, mas aparecem alguns parâmetros que você tem que descobrir primeiro. Por exemplo, letra K, uma letra A, que não são dados. Você primeiro descobre quanto que vale, aí você descobre essa função e depois, você tendo a função, você responde a pergunta. Vamos falar primeiro sobre esse primeiro tipo em que você tenta, você mesmo, o próprio aluno, tem que descobrir qual é a função exponencial. Vamos lá então. Então vamos pegar alguns exercícios aqui. Ó, primeiro exercício. A quantidade de certa substância cresce com o passar do tempo a uma taxa proporcional à quantidade restante. Então essa frase é importante. Então quando você tem uma frase desse tipo, ah, alguma coisa cresce ou decresce a uma taxa proporcional à quantidade restante e não proporcional a um valor, proporcional a uma taxa, a quantidade restante, isso indica que é uma função exponencial, tá? Lembra que eu falei, né, da história da poupança, né? Ela sempre cresce com relação ao restante, ao que sobrou no saldo, e não ao valor inicial do, do, da aplicação, né? Então, quando ele fala a uma taxa proporcional ao restante, isso é uma indicação que se trata de uma função exponencial, né? Então vamos lá. Então, inicialmente havia 300 gramas da substância, tá? 300 gramas, ok? A cada hora ocorre um crescimento de 20% da quantidade. A cada hora, 20% de crescimento. Tá? Então, é isso que está falando. Primeiro ele falou aquela frase padrão que indica que é uma função exponencial, depois ele fala que havia uma quantidade inicial de 300 e depois, isso aqui é a quantidade inicial. Quantidade inicial. Depois ele fala que a cada hora a taxa é de 20% do crescimento. Então ele pergunta qual a quantidade depois de 2 horas. Ora, se no tempo igual a zero, t igual a zero, eu tinha 300, a cada hora cresce 20%, no tempo igual a 1, eu vou ter, posso somar 20% mais 20% de 300 é 60, né? Daria 360, e depois no tempo igual a 2, eu vou somar 20% não de 300, mas 20% de 360, seria 20% de 360 seria 72. Nesse caso dá 360 mais 72, 432. Essa seria a resposta, 432 gramas, tá? Então, qual que seria? A pergunta é a quantidade de substância após 2 horas. Isso fazendo pelo método tradicional que vocês fariam, né? Cuidado para não somar 60, para somar 72. Mas eu quero fazer pelo método que eu ensinei. Então, em vez de somar 20%, eu vou pegar os 300 e vou pegar 120%, porque se eu vou somar 20%, é pegar 120%, tá? Vou pegar tudo que eu tinha e mais 20%, ou seja, eu vou pegar 120%. 120% de 300, tá? Com uma conta única, que é 1,2 vezes 300. Claro que para esse exercício simples não precisaria, mas vocês vão ver que daqui a pouco, para a segunda pergunta, vai ser importante. Aí no tempo igual a 2 vai ser o valor último e não o 300, o valor último, vezes 1,2. 1,2 vezes esse valor aqui, 1,2 vezes 300, que dá 1,2 ao quadrado vezes 300, tá? Que vai dar, claro, o mesmo resultado que a gente achou no anterior, que já esqueci quanto que era, tá? Mas aqui, bom, agora vamos à pergunta B, o item B. Expresse a função que representará a quantidade restante após t horas. Então tá, a
após t horas. Por isso que eu fiz desse jeito, porque para responder a questão B, eu percebo que existe uma lógica aqui entre o tempo, entre o valor do tempo e a quantidade restante. Então, se o tempo for igual a t, seguindo essa mesma lógica, eu vou ter que a minha quantidade vai ser 1,2 elevado a t vezes 300. Então a resposta da função a função que me dá a quantidade é f de t, ou q de t, né, para expressar a quantidade, usar a letra q, mas mais expressiva, tá? Q de t igual a 1,2 elevado a t vezes 300. Geralmente a gente põe o 300 na frente, né? A gente escreveria assim: Q de t igual a 300 vezes 1,2 elevado a t. Tá certo assim também, tá? Ok? Seria a resposta. Bom, muito bem. Digamos que eu tivesse começado pelo item B, eu poderia responder o item A, né? Esse aqui é o item B, né? A resposta do item B. Já que o item A pede após 2 horas, eu vou usar a própria fórmula. Seria o Q de 2 que ele quer. O Q de 2 vai ser 300 vezes 1,2 elevado ao quadrado. Eu já tenho a fórmula para qualquer tempo, então para o item A é só aplicar a função que a gente acaba de descobrir. Então, para o item A não precisava ter feito assim, podia ter respondido primeiro o item B, que tem a expressão genérica, tá? Agora a pergunta é: será que eu poderia ter usado aquela fórmula da matemática financeira? Isso aqui não tem nada a ver com matemática financeira, né? É alguma coisa que cresce. Mas como ele cresce exponencialmente, a fórmula da matemática financeira é m igual ao capital inicial vezes 1 mais i elevado a t, tá? A gente viu que ela pode se adaptar para qualquer função que tenha a característica de ser uma função exponencial com crescimento exponencial ou com decaimento exponencial, né? Bom, o m seria a quantidade de substância, ou seja, m equivale ao meu Q de t, né? Nesse caso. O capital inicial seria a quantidade inicial. Nesse caso seria 300 gramas, né? 300 gramas, né? O t é o tempo em horas, né? O t em horas. Só temos que cuidar para ver se o tempo inicial começa no zero, porque essa fórmula só funciona quando o tempo inicial é zero, e de fato o tempo inicial aqui a gente considera sendo t igual a zero, então beleza. E o i é a taxa de crescimento, no caso não é a taxa de juros, né? É a taxa de crescimento da substância, que foi dado 20%. A gente não pode usar porcento, tem que passar para número, né? 20 divididos por 100, que dá 0,2. Ok? E agora vamos aplicar a fórmula e vamos ver se dá certo aplicando a fórmula. A fórmula então é essa aqui, tá? M, que é Q de T, igual a CI, que é 300, vezes 1 mais I, que é 0,2, elevado a T. Ou seja, 300, 1 mais 0,2 é 1,2 elevado a T. Bateu. Então dá para ter aplicado a fórmula da matemática financeira. Ok?